E se um dos grupos pop mais aclamados do mundo se deparasse com uma história tão devastadora que mudasse tudo para sempre? Esta não é apenas a história de sucessos que dominaram as paradas musicais, mas sim a verdade oculta sobre amor, perda e resiliência, que moldaram a ascensão e a eventual queda do ABBA. Porque por trás das luzes deslumbrantes e da música atemporal, as rachaduras emocionais já estavam se formando, levando a um momento que ninguém previu. Respire fundo antes de mergulharmos nisso. Às vezes a música mais bela nasce das cicatrizes mais profundas. De onde vêm as ideias? Para o ABBA, a resposta foi enganosamente simples. Simplesmente sentamos e trabalhamos. Por trás dessa declaração modesta, porém, escondia-se a história de um dos grupos pop mais icônicos da história. O ABBA cativou o público mundial com melodias irresistíveis e performances ao vivo inesquecíveis. Mas, sob o brilho e o glamour, havia uma frágil teia de relacionamentos e lutas pessoais, batalhas que, em última análise, levariam ao seu trágico fim. A história do ABBA começou em Estocolmo em 1972, quando Benny Andersson e Annie Frid Lyngstad se juntaram a Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog. Usando as iniciais de seus nomes, eles criaram um nome que logo se tornaria lendário ABBA. A vitória no Festival Eurovisão da Canção de 1974 com Waterloo os lançou ao estrelato mundial, seguida por uma onda imparável de sucessos. Dancing Queen, Mamma Mia e muitos outros sucessos definiram uma geração. No entanto, mesmo com a fama do ABBA em ascensão, tensões internas persistiam dentro do grupo. Um dos maiores desafios foi o romance em crise entre Benny Andersson e Annie Frid Lyngstad. O relacionamento, outrora apaixonado, repleto de criatividade e promessas, desmoronou lentamente, culminando na separação em 1980 e no divórcio em 1981. Surpreendentemente, eles continuaram trabalhando juntos no ABBA, apesar da dor pessoal. Lyngstad refletiu mais tarde: podemos colaborar de forma muito mais eficaz agora que Ben e eu não estamos mais juntos. Ainda nos comunicamos, mas o vínculo não é mais o mesmo. Com mais de 380 milhões de discos vendidos no mundo todo, a sinergia criativa entre eles ainda era um dos pilares da magia do ABBA. Andersson foi coautor de clássicos como SOS The Winner Takes It All e Waterloo, com Björn Ulvaeus. Além de produzir o aclamado álbum solo de Lyngstad Frida em 1971. Apesar dos altos e baixos do relacionamento, Andersson e Lyngstad permaneceram uma das duplas criativas mais notáveis da música, chegando a co-criar o adorado musical e filme Mamma Mia. A outra metade do ABBA, Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus, teve sua própria história turbulenta. O casal, que se conheceu em 1969 e se casou em 1971, parecia ser o par perfeito. Eles tiveram 2 filhos, um casamento próspero e um sucesso musical que os fazia parecer intocáveis. Superficialmente, a vida pessoal e o triunfo profissional se misturavam perfeitamente enquanto o ABBA conquistava o mundo. Mas, a portas fechadas, as rachaduras começavam a aparecer. Em 1979, o ABBA havia atingido o auge de sua carreira, e o mesmo acontecia com a tensão no casamento de Fältskog e Ulvaeus. O divórcio, apresentado publicamente como amigável, carregava profundas feridas emocionais. Mesmo assim como seus companheiros de banda, eles escolheram continuar trabalhando juntos. Durante esse período, Ulvaeus escreveu a letra devastadora de The Winner Takes It All, uma canção que Fältskog interpretou com uma vulnerabilidade comovente. As emoções eram tão intensas que, com o tempo, cantá-la tornou-se quase insuportável, pois reabria feridas de luto e perda muito próximas ao seu coração.
Mesmo assim, apesar da turbulência pessoal, Feldskog e Ulva Eus permaneceram a espinha dorsal criativa do ABBA. A capacidade deles de separar a arte da emoção manteve o grupo vivo, mesmo quando suas vidas privadas começaram a desmoronar. Juntamente com Anderson e Lyngstad, eles ajudaram a consolidar o legado do ABBA na história da música, embora o preço para sustentar essa ilusão tenha sido dolorosamente alto. Quando Björn Ulvaeus apresentou publicamente sua nova namorada, Christina Saas, 28 anos mais jovem que ele em 2012, sua vida pessoal deu uma guinada dramática e inesperada. Christina, que trabalhava na Universal Music Group na promoção do álbum Voyage do ABBA, já namorava discretamente com Ulvaeus antes da notícia vir à tona. A primeira aparição pública oficial dos dois aconteceu na estreia da adaptação musical de Pippi Meia Longa, dirigida por Ulvaeus. Ele declarou abertamente que Christina havia se tornado uma presença muito importante em sua vida e que esse novo relacionamento lhe trazia felicidade genuína. Para Agneta Feldskog, no entanto, a felicidade após a separação de Ulvaeus em 1980 provou ser muito mais difícil de encontrar. Embora fãs e mídia permanecessem infinitamente fascinados por sua vida pós-divórcio, o que se seguiu foi uma série de relacionamentos complicados e frequentemente conturbados. No início da década de 1980, ela namorou brevemente o jogador sueco de hóquei no gelo, Peter Cedergren, antes de se casar com o cirurgião Thomas Sonnenfeld em 1990. O casamento foi tão discreto que o público só soube dele anos depois, e em 1993 terminou silenciosamente em divórcio. Então, em meados da década de 1990, Feldskog iniciou talvez seu relacionamento mais improvável com Gert van der Graaf, um operador de empilhadeira holandês e fã apaixonado do ABBA. Há relatos de que Van der Graaf a cortejou incansavelmente por 2 anos antes de finalmente tornarem o relacionamento público em 1997. Apesar do início incomum e da base instável do relacionamento, o casal permaneceu junto por vários anos. Mas os problemas de Feldskog iam muito além de sua vida amorosa. Conhecida como uma das vozes mais marcantes de sua geração, ela lutava simultaneamente contra profundas inseguranças que só se intensificaram após o divórcio e eventual separação do ABBA. A fama que a levou aos palcos globais também amplificou suas vulnerabilidades. Naturalmente introvertida, Feldskog nunca se sentiu completamente à vontade sob os holofotes e ser constantemente exposta corroeu ainda mais sua confiança. Ela chegou a admitir ter pesadelos recorrentes em que se sentia oprimida e devorada viva por fãs, um reflexo marcante de seu desconforto com a fama. Grandes plateias frequentemente a deixavam ansiosa, e seu medo de voar, agravado por uma experiência traumática durante uma tempestade elétrica, só intensificava seu sentimento de isolamento e solidão. Outra luta oculta era a tensão que sentia com sua colega do ABBA, Annie Fried Lyngstad. Embora ambas sempre se mantivessem profissionais e aparentemente educadas. Feldskog revelou mais tarde que suas personalidades e criações contrastantes frequentemente geravam atritos. Frida e eu tínhamos temperamentos diferentes, origens diferentes e maneiras diferentes de ser, explicou ela, admitindo que irritação e cansaço às vezes surgiam entre nós. A percepção de rivalidade pesava muito sobre ela, corroendo ainda mais sua já frágil autoestima. Para piorar a situação, ela tinha uma relação complicada com a linguagem. Apesar de seu talento extraordinário, Feldskog nunca se sentiu completamente à vontade para se expressar em inglês, que era o idioma dominante no sucesso global do ABBA. Ela frequentemente se sentia exposta durante entrevistas e aparições públicas, acreditando que não conseguia articular seus pensamentos ou sentimentos plenamente.
A pressão para apresentar performances impecáveis em uma língua estrangeira a fazia se sentir inadequada, levando-a a evitar situações, como percebo, nas quais pudesse se sentir despreparada. Essas dificuldades, somadas à sua tendência natural à privacidade, só a levaram a se isolar ainda mais à semelhança da lendária atriz sueca Greta Garbo, que também se afastou dos holofotes. Apesar de todos esses desafios, o brilho de Agnetha Fältskog como artista jamais se apagou. Mas o preço pessoal da fama da insegurança e da turbulência emocional deixou uma marca indelével em sua história. Antes de prosseguir, faça uma pausa. Respire fundo, relaxe os ombros e lembre-se de que até mesmo ícones como Agnetha travaram batalhas invisíveis. Às vezes, as vozes mais fortes vêm dos corações mais frágeis. As dificuldades de Agnetha Fältskog foram muito além dos palcos e dos holofotes. Além de suas lutas artísticas, ela enfrentou tragédias pessoais devastadoras que marcaram sua vida de maneiras dolorosas e duradouras. A primeira foi a perda repentina e devastadora de sua mãe, Birgit Fältskog, em 1986. Birgit, que lutava há muito tempo contra a depressão, faleceu em circunstâncias trágicas que levaram a especulações sobre seu estado mental naqueles últimos dias. Anos de tensão em seu casamento com o pai de Agnetha e Ingvar, cujo alcoolismo criava profunda tensão em casa, agravaram a frágil saúde mental de Birgit. Para Agnetha, a morte de sua mãe foi devastadora. Ela carregou o luto em silêncio, optando por não revelar a verdade por mais de uma década. Em sua autobiografia, ela chegou a escrever que Birgit havia morrido em um acidente, o que reflete o quão sensíveis e estigmatizados os problemas de saúde mental ainda eram na época. Seu silêncio dizia tudo. Era tanto um escudo contra julgamentos, quanto uma forma de sobreviver ao peso insuportável da perda. Apesar da dor, a Agnetha continuou visitando o pai após a morte de Birgit. A essa altura, sua saúde já estava em grave declínio, e ele havia sido internado em uma unidade de cuidados especiais. No entanto, o vínculo entre pai e filha já estava fragilizado, rompido pelo alcoolismo dele. A morte de Birgit já havia deixado Agnetha isolada, e perder o pai tão pouco tempo depois só aprofundou essa solidão. Em 1995, Ingvar sucumbiu a complicações relacionadas ao álcool e, em menos de uma década, Agnetha perdeu ambos os pais em uma sucessão devastadora. Mais tarde, ela admitiu que, após a morte da mãe, sentiu-se completamente abandonada, forçada a enfrentar seu trauma em isolamento. Sua sensação de fragilidade aumentou consideravelmente. As tragédias consecutivas deixaram cicatrizes permanentes. Já vulnerável devido à sua falta de confiança, ao seu pavor paralisante do palco e ao seu medo severo de voar, Agnetha se isolou ainda mais do mundo. Seu biógrafo observou que tudo nela mudou no momento em que sua mãe morreu. Ela se voltou para dentro de si, distanciando-se das pessoas e protegendo seu mundo particular. Fãs e observadores começaram a notar o quão estranha e reclusa ela havia se tornado. Mas por trás desse véu, havia uma mulher lutando contra um luto não resolvido e demônios interiores. Para Agnetha, o recolhimento tornou-se uma forma de proteção, e a música, sua linguagem de sobrevivência. Essa dor, profundamente pessoal, encontrou expressão em seu álbum de 2004, My Coloring Book. Com suas interpretações delicadas de canções da década de 1960, ela verteu saudade, nostalgia e tristeza em cada nota. Sua voz, doce e vulnerável, mas repleta de uma força silenciosa, oferecia aos ouvintes um vislumbre de seu mundo emocional oculto. Através da música, sua resiliência emergia, provando que mesmo um coração marcado pela tragédia ainda podia brilhar com beleza e verdade. Um ano depois, em 2005, sua vida mudou inesperadamente mais uma vez. A longa amizade de Agnetha com o empresário Bertil Nordstrom floresceu em romance. Após décadas de solidão e relacionamentos que raramente duravam, esse laço surpreendeu tanto a ela quanto ao mundo.
Nordstrom não era um companheiro comum. Um empresário bem-sucedido com fortes laços com a família real sueca, ele trouxe estabilidade e carinho para a vida de Agneta. Quando apareceram juntos em público pela primeira vez, os fãs do ABBA em todo o mundo vibraram acreditando que isso marcava o início de um novo e mais feliz capítulo para ela. Embora o relacionamento tenha terminado pouco tempo depois de começar, representou um ponto de virada. Pela primeira vez em mais de 20 anos, Agneta parecia pronta para sair cautelosamente de seu isolamento. O breve romance com Nordstrom, embora de curta duração, pareceu aliviar alguns dos fardos pesados que ela carregava há tanto tempo, a dor da perda de ambos os pais, a solidão do recolhimento e o silêncio da dor não expressa. Foi um lembrete frágil, mas esperançoso de que mesmo após uma grande perda, a possibilidade de cura permanecia. Ainda assim, como em tantos outros momentos de sua vida, a esperança era obscurecida por suas inseguranças, seu medo de voar, seu pavor do palco, sua luta com a autoconfiança. Quando o relacionamento terminou, ela retornou mais uma vez à solidão, refugiando-se no mundo particular que sempre considerara ao mesmo tempo seguro e sufocante. E, no entanto, apesar de todos os contratempos, uma coisa permaneceu inabalável: seu extraordinário talento para a música. Foi esse talento que perpetuou seu legado tocando corações através de gerações e lembrando aos fãs que por trás de seu isolamento residia um espírito de força inabalável. Embora o breve relacionamento de Agneta com Bertolt Nordstrom tenha chegado ao fim, ele marcou uma discreta virada em sua vida. Pela primeira vez em muitos anos, ela saiu dos recônditos sombrios da memória e da dor e permitiu-se experimentar novamente o frágil calor do amor. Mas Agneta não foi a única integrante do ABBA cuja vida foi marcada por profundas perdas pessoais. Annie, Fred, Frida, Lyngstad também carregou uma história marcada pela tragédia desde o início. Freda nasceu em 15 de novembro de 1945 na pequena vila norueguesa de Bjørkåsen. Seu nascimento foi complicado não por questões de saúde, mas pela própria história. Seu pai, Alfred Haas, era um soldado alemão estacionado na Noruega durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto sua mãe, Signe Lyngstad, era norueguesa. Após o fim da guerra, acreditava-se que Alfred havia morrido quando seu navio afundou a caminho de volta para a Alemanha e Havok para a Alemanha. Signe, sozinha com sua filha recém-nascida, enfrentou o pesado fardo de criar Frida em um mundo onde laços com soldados alemães eram vistos com suspeita e hostilidade. Por medo de represálias, Signe, sua filha pequena, e a avó materna de Freda, Agni, mudaram-se para a Suécia quando Freda tinha apenas 18 meses de idade. A tragédia voltou a atingir Freda pouco depois. Em 20 e 28 de setembro de 1947, quando Freda tinha apenas 2 anos, Signe morreu subitamente de insuficiência renal. Essa perda devastadora deixou a pequena Freda aos cuidados da avó na cidade sueca de Torskella, nos arredores de Eskilstuna. Embora Agni tenha dado à neta um lar amoroso, Freda cresceu sem a presença reconfortante da mãe, uma ferida que a acompanharia para sempre. Desde cedo, desenvolveu resiliência, força e uma independência silenciosa, qualidades que nasceram da necessidade. Foi somente mais tarde na vida que ela compreenderia plenamente como essa ausência precoce moldou sua visão sobre o amor, os relacionamentos e a confiança. Apesar da nuvem de perda que pairava sobre sua infância, Frida encontrou na música uma tábua de salvação. Com a estabilidade e o apoio de sua avó, ela cultivou seu dom para o canto, canalizando suas primeiras emoções de deslocamento e luto em uma voz que carregava tanto poder quanto ternura. Essa capacidade de entrelaçar vulnerabilidade em sua música, um dia ressoaria com milhões de ouvintes, tornando-a uma das vozes inesquecíveis do ABBA. Mas a vida ainda não havia terminado de testá-la. Décadas depois, Freda enfrentou uma dor ainda mais devastadora do que a perda de sua mãe.
Em 13 de janeiro de 1998, sua filha Liselotte Lisa Casper morreu em um trágico acidente de carro em Laonia, Michigan. Liselotte, nascida em 15 de abril de 1967, filha de Frida, e seu primeiro marido, Ragnar Fredriksson, era o centro do mundo de sua mãe. Como filha única, Lisa ocupava um lugar em seu coração que ninguém mais poderia preencher. Frida trabalhou arduamente para escapar dos holofotes implacáveis da fama que acompanhavam o ABBA, proporcionando a Lisa uma infância o mais normal possível. Mais tarde, Lisa teve um filho, Jonathan, dando continuidade à linhagem familiar com serenidade e elegância. Mas naquele fatídico janeiro, tudo mudou. O carro de Lisa foi atingido com tanta força que ela morreu instantaneamente com apenas 30 anos. A notícia devastou Frida. Já familiarizada com o luto, ela agora enfrentava a dor inimaginável de perder um filho. A devastação foi tão completa que ela se afastou dos holofotes, cancelando um projeto de álbum no qual estava trabalhando e mergulhando no silêncio. Em entrevistas posteriores, ela confessou que era impossível superar uma perda tão grande que o mundo inteiro parecia desmoronar ao seu redor. Para Frida, a tragédia não era novidade, mas essa perda abriu feridas mais profundas do que qualquer outra anterior. No final da década de 1990, o mundo de Frida foi mais uma vez abalado até o âmago. Em 1999, apenas um ano após a devastadora perda de sua filha, Liselotte, ela enfrentou mais uma grande tristeza à morte de seu marido, o príncipe Heinrich Reuss. Nascido em 27 de março de 1950 na Suíça, o príncipe Reuss não era apenas um arquiteto paisagista, mas também o herdeiro da outrora proeminente Casa de Reuss. Quando ele e Frida se casaram em Vende, Corveias de Derina que reúne. Pelas de 1970 nos fãs de Damis de Taylor-Reis. Esse foi um dos capítulos mais felizes de sua vida. A união transformou o título dela em Princesa Reuss Condessa de Plauen e trouxe consigo um sentimento de pertencimento e companheirismo que ela tanto almejava. Para Frida, a década de 1990 foi marcada tanto por esse amor quanto pela alegria serena de fazer parte da família dele. Frida frequentemente falava com carinho de Heinrich. Para ela, ele era mais do que um parceiro. Era um homem com humor, profundidade e espiritualidade, alguém que a fazia rir, mas também lhe dava paz. Ele criou uma vida familiar unida, integrando suas duas filhas de um casamento anterior ao mundo de Frida e cultivando um lar repleto de carinho. Após anos de turbulência e perdas, essa estabilidade parecia finalmente oferecer a ela a calma de que precisava. Mas o destino se mostrou cruel. Em 1999, o príncipe Reuss foi diagnosticado com linfoma e a doença progrediu com velocidade devastadora. Apesar de sua força e determinação para lutar, ele faleceu em 20 no papote no Por de 1990 em Estocolmo, com apenas 49 anos. Para Frida, a dor foi quase insuportável. A perda da filha deixou uma ferida aberta. Perder o marido tão pouco tempo depois foi como jogar sal na ferida. A dupla tragédia mergulhou-a num longo período de luto e isolamento. Frida confessou mais tarde que na altura a dor a consumiu por completo. Ela sentia como se o mundo ao seu redor tivesse desabado sob o peso da tristeza. Buscou apoio na fé nos amigos e na família. Mas mesmo assim, a tristeza continuava sendo uma sombra densa. Ainda assim, com o tempo, ela encontrou pequenas maneiras de se curar. Buscou refúgio na natureza, passando longas horas ao ar livre, e dedicou-se a causas beneficentes que refletiam seus valores. Esses atos silenciosos de propósito a ajudaram lentamente a emergir do desespero.
Ao longo dos anos, ela foi gradualmente retornando aos holofotes, reconectando-se com sua música e relembrando ao mundo a voz extraordinária que um dia cativou milhões. Para os fãs, sua resiliência foi tão inspiradora quanto seu talento artístico. A história de Frida, marcada por sofrimento, mas iluminada pela perseverança, permanece um poderoso lembrete da capacidade humana de sobreviver e transformar a dor em força. Suas cicatrizes eram profundas, mas seu espírito inabalável e seu legado como uma das vozes mais marcantes do ABBA continuaram a brilhar. E conforme a história pessoal de Frida se desenrolava, ela se entrelaçava mais uma vez com a história do próprio ABBA, uma história repleta não apenas de sucesso estrondoso, mas também das lutas que eventualmente levaram ao desmoronamento do grupo. Após a separação do ABBA, o mundo aguardava para ver o que seus membros fariam a seguir, e Benny Andersson e Björn Ulvaeus Talvez o mais celebrado dos seus projetos pós-ABBA tenha sido o musical Chess, criado em 1984 em colaboração com o renomado letrista Tim Rice. Ambientada no tenso contexto da Guerra Fria, a produção combinou drama político com emoção humana, recebendo elogios da crítica e atraindo grandes públicos. O grande sucesso, One Night in Bangkok, rapidamente subiu nas paradas musicais, provando que Andersson e Ulvaeus podiam ir além do estrelato pop e dominar a arte da composição teatral. A parceria criativa deles continuou com Christina från Duvemola, um ambicioso musical inspirado na aclamada série de Wilhelm Moberg sobre imigrantes suecos. Este projeto estava profundamente enraizado na cultura e história suecas, demonstrando a capacidade da dupla de contar histórias profundas através da música. Os críticos suecos o aclamaram como uma obra-prima de profundidade emocional e autenticidade, consolidando sua reputação como compositores versáteis que conseguem entrelaçar com maestria influências folclóricas, tons clássicos e paisagens sonoras contemporâneas. Mas, sem dúvida, o maior triunfo deles depois do ABBA veio em 1999, com Mamma Mia. Este musical jukebox, repleto dos maiores sucessos do ABBA, apresentou a música do grupo a uma geração completamente nova. A produção se tornou um sucesso mundial, com inúmeras montagens internacionais e uma adaptação cinematográfica de enorme sucesso lançada em 2008. De repente, o catálogo do ABBA deixou de ser apenas nostalgia e ganhou vida novamente, invadindo a cultura pop com uma vitalidade renovada. Além das colaborações conjuntas, Benny e Björn também se dedicaram a projetos independentes que revelaram a amplitude de seu talento artístico. Benny mergulhou na composição e produção, lançando trabalho solo como piano que destacou seu dom como instrumentista e compositor. Seu estilo frequentemente refletia seu fascínio pela música clássica, mesclando-a com sensibilidades modernas. Björn, embora mantivesse seu vínculo criativo com Benny, também explorou seu próprio caminho, compondo para musicais e até contribuindo para trilhas sonoras de programas de televisão. Ambos, cada um à sua maneira, continuaram a expandir seus horizontes sem jamais se afastarem do espírito de colaboração que definiu suas carreiras. Em meio a tudo isso, o legado do ABBA perdurou. Não apenas como uma banda que outrora dominou as paradas musicais, mas como um emblema de inovação musical, influência cultural e resiliência. Suas canções permaneceram atemporais, sua arte admirada por gerações. E, no entanto, com um legado tão poderoso, surgiu uma pergunta persistente. Os quatro voltariam a se reunir algum dia. Essa pergunta alimentou inúmeros rumores, sussurros de ofertas inimagináveis e, por fim, a reviravolta mais inesperada na história do ABBA. Finalmente, o tão aguardado álbum Voyage chegou em 5 de novembro de 2021. Ele trouxe consigo 10 músicas inéditas, que não apenas reafirmaram o lugar do ABBA como verdadeiros ícones da música pop,
mas também incorporaram um toque moderno, mostrando que eles ainda podiam acompanhar os tempos sem perder suas raízes. A crítica recebeu o álbum com entusiasmo e os fãs, tanto os admiradores de longa data quanto os novos ouvintes, foram arrebatados por seus temas de resiliência, saudade e nostalgia. Dentre as faixas, I Still Have Faith in You se destacou como um farol de esperança, uma mensagem sincera de união e continuidade. Foi um lembrete de que mesmo em um cenário musical em constante mudança, a profundidade emocional e o som atemporal do ABBA ainda falavam diretamente à alma. Mas o álbum era apenas o começo. Em 27 de maio de 2026, algo verdadeiramente inovador aconteceu no Parque Olímpico Rainha Elizabeth, em Londres, a estreia do ABBA Voyage, uma série de concertos como o mundo nunca tinha visto. Dentro da ABBA Arena, construída especialmente para o evento e com capacidade para 30 mil pessoas, o público vivenciou uma fusão inesquecível entre passado e presente, com uma banda ao vivo de 10 integrantes no palco e impressionantes avatares digitais, carinhosamente chamados de ABBA-Tars. Recriando o grupo como eles eram em 1979, os fãs foram transportados de volta no tempo. Através da tecnologia de captura de movimento e da arte da iluminação industrial, o ABBA parecia ter voltado aos palcos, unindo gerações de uma forma que nenhum concerto tradicional conseguiria. Os resultados foram simplesmente espetaculares. Logo no primeiro ano, mais de 1 milhão de fãs lotaram o local, gerando uma receita estimada em 322 milhões para a economia local. Durante 15 meses consecutivos, o espetáculo manteve-se praticamente lotado, com quase 1 milhão de ingressos vendidos a um preço médio de 85 libras, em torno de 115 libras. Além da venda de ingressos, o impacto foi imenso. Restaurantes, hotéis e lojas em Londres prosperaram, enquanto os próprios concertos sustentaram direta e indiretamente mais de 5 mil empregos. Na sequência da pandemia, o ABBA Voyage foi mais do que entretenimento. Fez parte da revitalização cultural e econômica de Londres. No entanto, o verdadeiro significado deste projeto ia além dos números. ABBA Voyage estabeleceu um novo e ousado padrão para apresentações ao vivo, combinando arte digital com presença física para criar o que muitos agora chamam de experiência de concerto digital. Essa inovação ofereceu esperança não apenas para o ABBA, mas também para futuros artistas aposentados, ou até mesmo falecidos, que um dia poderão retornar aos palcos em formato digital. Os críticos elogiaram o show por sua criatividade audaciosa, enquanto o público saiu maravilhado, lembrando-se mais uma vez de que o ABBA sempre foi mais do que um grupo pop. Eles são pioneiros em reformular o significado da música. Para o ABBA Voyage não era apenas uma questão de nostalgia, era a prova de sua capacidade de adaptação duradoura em um mundo onde as tendências mudam quase da noite para o dia. Como o próprio Björn Ulvaeus explicou, estamos honrados em usar essa tecnologia inovadora para apresentar nossa música a uma nova geração. Com novos singles, uma experiência de concerto revolucionária e atenção global, renovada, o grupo conseguiu cativar tanto os fãs fiéis quanto os novos curiosos, enriquecendo o coração cultural de Londres e fortalecendo seu próprio legado atemporal. Mesmo hoje, a música do ABBA continua a ressoar seu espírito tão vibrante como sempre, lembrando-nos de que a grande arte não tem prazo de validade. E você? O que achou desse reencontro extraordinário e da incrível jornada do ABBA? Se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias inspiradoras. E compartilhe sua opinião nos comentários, porque sua voz também faz parte da conversa.